Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a Revolução Farroupilha, então fiquem aí com o vídeo. A Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi a mais longa rebelião que a gente teve no período regencial e ela durou de 1835 até 1845 no Rio Grande do Sul. A época corresponde à regência do padre Feijó e o Segundo Reinado, e o termo farrapo que é usado era uma espécie de traje que os rebeldes usavam na época. A revolta foi mobilizada pelos grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul que eles estavam insatisfeitos com a alta cobrança de impostos da corte imperial. Sendo assim, eles constataram que a separação e a república seria o meio de conseguir uma liberdade comercial e política que eles estavam buscando. A Revolução Farroupilha, ela se encerra com o Tratado de Poncho Verde em 1º de maio de 1845. Agora vamos falar um pouco das causas da Guerra dos Farrapos, quais os motivos, vamos entrar um pouco mais a fundo para ver o que realmente aconteceu. A Guerra dos Farrapos ela foi promovida pelas pessoas importantes do Rio Grande do Sul, ou seja, portadores de escravos, portadores de terras, pessoas que tinham dinheiro. E eles se sentiam indignados com os altos impostos territoriais que eram submetidos. E além das altas taxas de exportação de charque, couro e sebos. Eles protestavam pois o charque gaúcho, por exemplo, era cobrado 25% de impostos, enquanto o uruguaio era apenas 4%, uma distinção de mais de 20%, que com certeza é algum motivo. Também havia um ressentimento contra o governo imperial, porque ele sempre recrutava homens e cavalos para lutar nas fronteiras locais, mas nunca beneficiava realmente os territórios. Nós temos que falar também que as ideias republicanas e federativas elas encontravam receptividade entre os rio-grandenses, estimulados pelas vizinhas repúblicas platinas, então já tinha um certo encaixe. Então, já que a gente falou das causas, vamos falar dos conflitos agora, os conflitos farroupilhas. Vamos ver o que aconteceu. No dia 20 de setembro de 1835, uma revolta armada com pouco mais de 200 cavaleiros se estabeleceu nos arredores da capital, Porto Alegre. Uma pequena força armada enviada pela corte foi dispersada pelos rebeldes e foi repelida e obrigada a regressar. Fernandes Braga fugiu para a vila de Rio Grande, instalando aí o seu governo, e no dia seguinte o comandante da Guarda Nacional local, Bento Gonçalves, entrava em Porto Alegre e, com apoio da Assembleia Provincial, em 1836 proclamou a República do Piratini. Diante dessa situação, o regente Feijó ele nomeou um novo presidente para a República, que era o José de Araújo Ribeiro, que futuramente seria o Visconde do Rio Grande. A guerra continuou e os legalistas conseguiram prender vários chefes rebeldes, entre eles tinha o Bento Gonçalves, que foi mandado para o Forte do Mar, que fugiu nadando. Então tá bom, né? Em setembro de 1837, Bento Gonçalves é eleito presidente da República do Piratini. Fugiu nadando, já é presidente, tá safe. E sendo assim, a luta dos rebeldes era cada vez mais popular e com apoio do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. O movimento aí então se propagou. Nesse período, devido às disputas políticas, o padre Feijó foi obrigado a renunciar e iniciou-se a regência de Araújo Lima, que era apoiado pelos conservadores. Em 39, David Canabarro, com a colaboração do Giuseppe Garibaldi, eles tomam a Laguna, onde no mesmo lugar ele vai conhecer a sua futura esposa, né? É o amor, né? O amor a gente nunca sabe onde vai esperar. E fundou-se nessa província a República Juliana, ou República Rio-Grandense, e nesse momento alargou mais ainda o cenário da Revolução. Em 1840, com a maioridade antecipada de Dom Pedro II, foi concedida anistia a todos os revoltosos políticos do período regencial. E então Álvaro Machado, que foi nomeado pelo governo imperial, o presidente do Rio Grande do Sul, ele tenta convencer os rebeldes a aceitar a anistia e terminar com a guerra. Porém, né,
não conseguiu nada. Então a gente vai agora pro fim do conflito, o massacre de Porongos. Em 1842, o futuro Duque de Caxias foi nomeado presidente do Rio Grande do Sul e comandante das armas. O objetivo era acabar com a luta e pacificar a província, que já estava há quase 7 anos em guerra. Diante das derrotas, os farroupilhas negociaram o fim do conflito com o governo imperial. No entanto, faltava solucionar uma coisa ainda: o que ia acontecer com os negros escravizados que lutaram durante esses 10 anos na revolta. E então, como uma jogada estratégica, podemos dizer assim, em 14 de novembro de 1844, o acampamento Farroupilha é atacado, liderado por Canabarro. Mas, nossa, olha que surpresa! Qual vocês acham que foi o único lugar que foi atacado? É lógico, o lugar onde estavam todos os negros, os lanceiros negros. E, como a gente pode ver, né, era tudo para acabar com uma possível revolta dos negros que se sentiriam traídos por não conseguir a sua liberdade. Em 1845, os rebeldes aceitaram a proposta de paz oferecida pelo governo, e agora eu vou listar aqui alguns dos benefícios que o Tratado de Poncho Verde estabelecia. Então, o Tratado de Poncho Verde estabelecia anistia para os revoltosos, no caso, anistia, incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército imperial, libertação dos escravos que haviam lutado ao lado dos farroupilhas, devolução das terras que haviam sido tomadas dos rebeldes, diminuição dos impostos naquela província e, por último, fortalecimento da Assembleia Provincial. Então, no final disso tudo, a gente pode dizer que a Guerra dos Farrapos ela representou uma vitória militar das tropas do Império, porém uma vitória política pro lado dos Farrapos, que em certa parte eles conseguiam um pouco do que eles estavam procurando, e também podemos dizer que essa foi a única revolta do período regencial que foi, entre aspas, perdoada. Então é isso. Obrigado por terem assistido até aqui e falou!